Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos a liberdade que temos de ler a Tua palavra e pedimos que o Senhor use agora da nossa mente, do nosso coração, para cravar na nossa vida a mensagem do Senhor nesta noite. Que neste templo não haja outra manifestação que não a do Teu Santo Espírito entre nós. Por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor bendito, oramos. Amém, amém. Você pode tomar o seu assento. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios do jeito que escreve. Não é à toa, não são palavras pesadas, duras, não há uma relação estremecida entre o apóstolo Paulo e a igreja em Corinto. Não, senhores, longe disso. Ao leitor incauto, ao leitor menos atencioso, numa primeira leitura superficial, tem-se a ideia de que o apóstolo Paulo traz consigo alguma relação estremecida com a igreja em Corinto. Parece que talvez o apóstolo Paulo não tenha uma relação amistosa com as pessoas que congregam naquela comunidade. Mas diferente disso, o que nós percebemos na leitura cuidadosa das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios é a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja diante da realidade difícil na qual estão inseridos. E preste bem atenção, porque existem dificuldades de várias matrizes e de várias matizes. Existem dificuldades de várias formas e em diferentes graus. A igreja em Corinto, ao conhecer esta carta, você é logo levado a perceber que é uma igreja recheada de pessoas especiais. A igreja em Corinto é uma igreja cheia de pessoas com os mais variados dons. É uma igreja onde encontramos pessoas para cada atividade específica. Hoje no culto pela manhã, o pastor Gomercino dava testemunho à igreja de irmãos que colaboraram para a calçada da igreja. Gente que trabalha às vezes durante a semana com a caneta na mão, mas para servir a Jesus pegam a marreta. São pessoas que muitas vezes estão na sua atividade profissional em várias outras atividades diferentes daquelas que exercem na igreja. Na igreja de Jesus existem pessoas que talvez não tenham a formação acadêmica além do ensino primário, mas são bons professores de escola bíblica dominical. São usados por Deus para isso. A primeira igreja batista em Pavuna é uma dessas igrejas, igreja abençoada, igreja com pessoas com capacidade em vários dons. Eu vejo a turma aqui tocando, parece fácil, pastor Teodomiro. Eu vejo o baixista de manhã e hoje à noite tocando, parece fácil. Estou com vontade até de comprar um baixo e levar para casa para fazer igual. Mas meus irmãos, se eu levar para casa, nem eu nem o vizinho teremos paz. E não ficará bom. Uma igreja cheia de talentos, uma igreja cheia de capacidades. Assim era a igreja em Corinto. Não havia um dom onde não havia alguém naquela igreja competente para exercê-lo. Entretanto, a igreja de Corinto está colocada numa cidade com as suas peculiaridades, e toda cidade peculiar, a cidade de Corinto com as suas dificuldades. E eu poderia aqui discorrer um sem fim de dificuldades, de peculiaridades, de desafios que são característicos da cidade de Corinto ao tempo do apóstolo Paulo, por volta do ano 50 depois de Cristo, portanto na metade do primeiro século. Mas uma me chama a atenção e eu quero destacar com você, porque ela pode estar ligada à questão da ceia do Senhor. A cidade de Corinto, por sua característica de cultura grega, é uma cidade voltada à idolatria.
É uma cidade onde os valores daquilo que está além do físico, daquilo que a filosofia chama da metafísica, ou seja, além da física, aquilo que não é concreto, aquilo que não é palpável, aquilo que não é material, a cidade de Corinto é dada às mais variadas invencionices. E o apóstolo Paulo sabe da dificuldade desta igreja dentro deste ambiente. Uma cidade idólatra. E é fundamental a capacidade, o talento e o dom dado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo de escrever a cada uma das igrejas em que o Novo Testamento apresenta suas cartas, falando a respeito da peculiaridade de cada uma dessas igrejas. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que o pastor desta igreja, o nosso pastor, está diuturnamente com seus joelhos dobrados, com a sua mente voltada para esta igreja e a sua peculiaridade e o entorno que nos cerca. É preocupação do pastor Teodomiro, dos líderes da igreja, a nossa realidade, a minha, a sua, do bairro da Pavuna, da cidade do Rio de Janeiro, do nosso estado, porque isto define muito daquilo que somos como igreja e daquilo que devemos agir como igreja. A nossa igreja precisa agir dentro do seu ambiente e precisamos conhecê-lo. O apóstolo Paulo conhece Corinto. Durante a sua segunda viagem missionária, esta igreja é plantada. E ele está preocupado com esta igreja, dentre tantas questões que correm nas cartas de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo está preocupado com a idolatria da cidade. Uma cidade idólatra. Uma cidade completamente dominada e contaminada por todo tipo de novidade que aflige a vida das pessoas. Por isso o apóstolo Paulo está preocupado em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, ele começa a falar sobre a reunião da igreja, que é a reunião da ceia. E que fique claro que o apóstolo Paulo chama de ceia do Senhor e o nome é ceia do Senhor. É fundamental deixar claro, de forma preambular, que o nome desta celebração é ceia do Senhor. Veja, não é festa da comunhão. Veja, senhores, não é festa do amor. Preste atenção, senhores, nós não estamos falando da festa da uva. O apóstolo Paulo está falando sobre a ceia do Senhor, e ele chama desta forma. O Novo Testamento estabelece assim. É a ceia do Senhor. Obviamente que preciso me resguardar e dar o respeito e o cuidado para aqueles que celebram este memorial com um novo nome, tentando atrair a atenção das pessoas, usando talvez de estratégia para a compreensão das pessoas do mundo contemporâneo. E eu respeito, e eu quero aqui estender o meu respeito. Esta fala não representa a fala do pastor da igreja, nem desta igreja. Mas eu quero deixar claro que o Novo Testamento chama de ceia do Senhor, porque há uma série de elementos que estão intrincados neste nome. É o Senhor Jesus, é a mesa, é o pão, é o vinho vertido, é o sangue de Jesus derramado, é o seu corpo dilacerado, e ele, em função da sua morte e ressurreição, torna-se Senhor da igreja de Jesus. Preste atenção numa coisa: é completamente equivocado à luz do Novo Testamento divorciar a morte de Jesus da sua ressurreição. É necessário colocar as duas coisas na mesma imagem. É preciso plotar ao mesmo tempo e na mesma cena a cruz do Calvário e a tumba vazia. Deixa eu lhe contar uma coisa. No ano de 2014, há 11 anos atrás, eu estive em Jerusalém. E para você que não foi em Jerusalém, é uma boa viagem a fazer. Não é uma viagem para você ir e não voltar, fique tranquilo. É uma viagem que dá para ir e voltar sem dificuldade. A gente tem medo da guerra, da confusão na região, mas quando houver condições, se você puder fazer, faça. É uma bela viagem. É uma viagem inesquecível. Mas deixa eu lhe contar uma coisa que você não precisa ir lá para saber, porque eu vou lhe contar. Do lugar onde está o jardim do túmulo, do lugar onde está a tumba vazia,
se olha adiante e vê-se o Monte da Caveira. O local onde Cristo foi crucificado está praticamente na mesma cena do lugar da sua ressurreição. Não há nenhuma condição de separar a morte de Jesus da sua ressurreição. Não há como celebrar uma coisa deixando outra. Não há como lembrar-se de outra deixando aquela. A morte e a ressurreição de Jesus estão coladas, elas estão interligadas, porque aí se configura a ceia do Senhor, o memorial que celebraremos dentro em pouco. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, porque eles estão celebrando algo diferente da ceia do Senhor. Mobilizados, motivados, influenciados pela religiosidade corrente idólatra da cidade de Corinto. Eu falei com você, é uma cidade intensamente idólatra. Muita novidade, muita coisa é colocada no contexto, há muita coisa misturada, há muita coisa que entra como novidade. Se você pensa que é hoje o tempo da novidade, você está enganado. Isto é desde sempre. Sempre algo novo, sempre algo para fazer diferença. E, obviamente, nós não seremos como os antigos, nós não somos antigos, nós temos de nos adequar ao tempo presente. Mas cuidado, existem valores, existem elementos e existem ensinamentos que são completamente inegociáveis. A celebração da ceia de Jesus aponta isso. E eu trago para você nesta noite 3 concepções sobre a ceia do Senhor, porque ela também é uma celebração que até hoje é alvo de visões distintas. Existem aqueles sacramentalistas que acreditam na ceia do Senhor como se fora um elemento de transubstanciação. Do que estou falando? Explico. Onde o pão se transforma no corpo de Cristo. Haveria, então, para eles um acidente dos elementos. Então, quando você receber o pão para celebrar a ceia, no momento em que o oficiante da celebração ergue o pão, ele deixa de ser pão. Há um acidente, e aí é o termo teológico, acidente dos elementos. O pão deixa de ser pão para se transformar no corpo de Cristo. Meus irmãos, que negócio legal. Eu acho isso espetacular. Que emocionante poder ter nas mãos o corpo de Jesus. É extremamente sedutor aos meus sentidos ter a possibilidade de, na palma da minha mão, de alguma forma no meu corpo, sentir o corpo de Jesus. Transubstanciação é o acidente dos elementos. Quando você então recebe o cálice, aquele cálice deixa de ser um suco de uva, vinho, e ele passa a ser o sangue de Jesus. Meus irmãos, é empolgante. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tens ideia da bênção, da maravilha que seria poder ter no meu corpo, correndo dentro deste corpo, o sangue de Jesus? Empolgante, impactante, sedutor. Mas é exatamente por causa de coisas como essa que o apóstolo Paulo está preocupado com a igreja em Corinto. É empolgante, é impactante, é desejável, mas não é bíblico. É belo, empolga, a igreja ficaria em frição total, mas não é bíblico, porque a Bíblia diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Portanto, entre nós não há o corpo de Jesus, entre nós não há o sangue de Jesus, mas a memória. E ele disse: fazer isto em memória de mim. Há aqueles mais chegados a nós que acreditam não na transubstanciação, percebem que não há ambiente bíblico para isso, mas eles acreditam na consubstanciação. Que é isso, Walter? Eu explico. Eles não acreditam que o pão se transforma em corpo de Jesus,
Mas eles acreditam que há uma presença mística do corpo de Jesus nos elementos. Não há uma transformação dos elementos. O pão continuará sendo pão. O vinho continuará sendo vinho. Entretanto, há uma presença de Jesus mística, uma presença misteriosa. Obviamente, acompanho aqueles que criticam o movimento evangélico protestante de esvaziamento da mística. Acho que os nossos teólogos deveriam nos prover de melhores estudos e aprofundamentos na área da mística. Poderíamos aprofundar para que a nossa fé não se torne racionalista. Entretanto, meus irmãos, não há presença mística do corpo de Jesus no pão, não há presença mística do sangue de Jesus no cálice, não porque eu não quero, mas é porque não há ambiente bíblico. Porque a Bíblia diz que Jesus se encontra à direita do Pai e intercede por nós. Então não há acidente dos elementos, não há presença mística, há um memorial ao qual chamamos ceia do Senhor. Então vamos às 3 percepções, concepções, convicções que lhe apresento sobre a ceia do Senhor nesta noite. A primeira delas está no verso de número 23. Guarde, Jesus morreu por causa da minha traição. Jesus morreu por causa da minha traição. Você pode gravar essa frase? Jesus morreu por causa da minha traição. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? Jesus morreu por causa da minha traição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, há um cenário de traição no ambiente. O ambiente é tenso. O ambiente é desconfortável. Você sabe aquela reunião de Natal em família? Deixa eu usar uma figura de linguagem muito comum. Que chega aquele cunhado seu sem noção. E pelos risos eu vi que já viram isso aí. Festa de Natal, chega aquele cunhado sem noção. Aquele primo distante que a família está longe, ele é convidado, agregado, chega abrindo a geladeira, levantando as panelas, criando um clima desconfortável. Chega e fica aquele climão pesado, estragando o Natal de todo mundo. Quando Jesus está reunido no cenáculo com seus discípulos, algo parecido acontece, há um clima estranho no ar. Há um negócio esquisito pairando. E os discípulos estão reunidos e Jesus diz assim: um de vós há de me trair. Você imagina, meus irmãos, não é a Bíblia da pavuna não, hein? Eu estou falando de 12 pessoas num lugar, mas Jesus 13. Todo mundo sentado à volta da mesa, o pão posto, para celebrar uma festa judaica. Você lembra qual é a festa judaica que eles estavam celebrando? A Páscoa. Aí Jesus, do nada, do nada, Jesus sai com essa pérola: um de vós há de me trair. E Jesus parece jogando gasolina na fogueira. O clima já está pesado e ele vem com essa: aqui tem um traidor. Meus irmãos, se é lá numa igreja grande, que tem crente que é meio barro, meio tijolo, a gente leva. Agora você imagina numa reunião de 12 pessoas e diz: um aqui está errado. O clima pesa. O Novo Testamento chega a dizer que é um cutucão. Foi você? Sou eu? Aí tem aquele, o puro sangue. Será que sou eu, Senhor? Um de vós há de me trair. Jesus foi morto por causa da minha traição. Para, pregador, a minha não. É a de quem aí no texto, meus irmãos?
Quem é o traidor do Novo Testamento? Você sabe o nome dele? Você da live sabe o nome dele? Você lembra o nome do traidor? Se você é da minha idade, sei qual é a sua idade, mas a minha eu sei. E é mais ou menos essa que você está pensando. Eu sou de uma época que na Semana Santa tinha a Sexta-feira Santa e no sábado era chamado sábado de o quê? Sábado de Aleluia. E no bairro aparecia amarrado no poste um boneco de pano com o nome daquele vizinho chato, daquela vizinha fofoqueira. Aparecia ali amarrado naquele boneco o nome daquela vizinha que a gente chutava a bola no terreno dela, não devolvia a bola. Era o nome dela que aparecia lá. E no sábado de Aleluia era o dia de malhar quem, meus irmãos? Era o dia de malhar o Judas, o traidor do pedaço, a pessoa que nós queremos expurgar do nosso meio. Ei, pregador, o traidor não sou eu, o traidor é Judas Iscariotes. Mas o pregador quer trazer luz ao texto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo sabe que nenhum membro da igreja em Corinto estava naquela reunião de 12 pessoas. Mas o apóstolo Paulo sabe que todas as pessoas da igreja em Corinto, em algum momento da sua vida, repetem o ato do traidor. E o que é o ato do traidor de Jesus? É o ato daquele que coloca alguma coisa no lugar de Jesus. É o ato daquele a quem Jesus é inferior a alguma coisa em sua vida ou em seu coração. Por vezes o dinheiro toma o lugar de Jesus no seu coração. Por vezes um filho toma o lugar de Jesus no seu coração. Por vezes uma carreira toma o lugar de Jesus no seu coração. Eu poderia passar a noite especulando coisas que homens e mulheres colocam no seu coração e na sua vida acima de Jesus. Não é mais necessário. Você já entendeu que tanto eu quanto você somos traidores e agora temos que nos encarar diante deste cenário. A mesa está preparada, mas antes de celebrar a ceia, lembrar, Jesus morreu por causa da minha traição. É por isso que este ambiente não combina com a festa da uva. É por isso que este ambiente não combina com a festa da comunhão. O ambiente bíblico ajustado para a celebração da ceia deve nos conduzir, em primeiro lugar, a um constrangimento. Jesus morreu por causa da minha traição. Judas colocou 30 moedas acima de Jesus. Tenho a impressão que as 30 moedas foram só uma desculpa. A relação de Judas com o corpo dos apóstolos e com o próprio Jesus tinha lá as suas peculiaridades. Uma curiosidade vou deixar para você se quiser pesquisar. Judas é o único que não é do norte, da região da Galileia. Judas é do sul, da região de Queirote. E para alguns comentadores do Novo Testamento, ele tem um sotaque diferente dos homens do norte. E talvez, agora uma especulação minha, Judas sofresse daquilo que hoje nós chamamos de forma moderna de bullying entre os 12. Você lembra que o evangelista João aponta o erro de Judas Iscariotes sobre o cuidado das questões financeiras do ministério de Jesus? Mas a verdade é que, independente daquilo que motivou a Judas, seria alvo de uma outra reflexão. Todos nós, em algum momento, nos encontramos nesta mesma situação de colocar algo acima de Jesus. Por isso, a primeira concepção que tenho da ceia: Jesus morreu por causa da nossa traição. Há uma segunda concepção: Jesus morreu para nos dar um novo pacto. Jesus morreu para nos dar um novo pacto. Será que você consegue gravar essa frase aí? Jesus morreu para nos dar um novo pacto. Vamos juntos? Jesus morreu para nos dar um novo pacto.
O apóstolo Paulo diz, semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Há um novo pacto, há uma nova aliança. Porque está claro que o primeiro pacto já houvera cumprido a sua missão. Deixa eu deixar claro a você algumas coisas. A primeira delas é que existem alguns teólogos que vão afirmar que o Antigo Testamento não serve mais para nada, que o Antigo Testamento deve ser colocado de lado, que ele deve ser eliminado, que o Antigo Testamento atrapalha o Novo Testamento. E isso causa uma confusão, e isso não é novo. No século II da igreja, um homem chamado Marcião começou com essa história de que a palavra de Deus só era alguns evangelhos, as cartas de Paulo e por aí vai. Não, senhores, não estou defendendo isso. Pelo contrário, o Antigo Testamento é de suma importância em nossa Bíblia e na nossa relação com Deus, no nosso aprendizado, para a nossa devoção como Sagrada Escritura. Porque o Antigo Testamento é que deixa claro o plano de Deus de trazer salvação que se cumpre na pessoa de Jesus. E sem o Antigo Testamento não haveria a compreensão clara, direta, específica da obra e da missão de Jesus. Portanto, o Antigo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo Testamento. Entretanto, senhores, prestem bem atenção. O apóstolo Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que depois de cear tomou o cálice, dizendo, esse cálice é um novo pacto no meu sangue. O primeiro pacto é estabelecido com Abraão através da circuncisão. É o primeiro pacto, é a primeira aliança, que tem por objetivo trazer até nós Jesus, no tempo oportuno, que o apóstolo Paulo chamou aos Gálatas, e vindo à plenitude dos tempos. Falei para você, pregar aqui é bom. Pastor Teodomiro me chama de jovem, parece até que eu sou pleno, estou na plenitude. Não contem ao pastor Teodomiro, mas a minha coluna está torta, dói para todo lado. Não conte ao pastor Teodomiro, eu não jogo mais bola, não tenho mais pique, fico na beirada do campo, tirando onda de professor, mas não jogo mais futebol. Não contem ao pastor Teodomiro, talvez ele esteja muito mais animado do que eu. O apóstolo Paulo diz à igreja na Galácia, na região da Galácia, é vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, e ele apresenta neste cenário o Novo Testamento. Não é mais a lei, é a graça. Então, fique claro, não confunda, não estamos celebrando a Páscoa, é a ceia do Senhor. Não é uma festa judaica, e nem é uma festa cristã, é um memorial revestido de um momento agudo, onde somos confrontados com a nossa traição, mas ao mesmo tempo o Senhor nos propicia uma nova aliança, um novo pacto. A lei não salva, a lei não traz perdão, a lei é implacável, mas o sangue de Jesus no cálice, esse é o Novo Testamento no meu sangue. O apóstolo João, na primeira carta, não estou falando do Evangelho, estou falando de 1 João, no capítulo 1, verso 9. Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ei, o sangue de Jesus limpa todo o seu pecado. O sangue de Jesus faz de você uma nova criatura. O sangue de Jesus faz de você novo. Apóstolo Paulo disse, portanto, se alguém está em Cristo, nova, absolutamente nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto acontece pelo poder do sangue de Jesus. Cantávamos assim, querido irmão Gabriel, do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder,
queres com tua vaidade acabar. Teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Não é no sangue de Paulo, não é no sangue de Apolo, não é no sangue de Cefas, de Pedro. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta aos coríntios: foi Cristo, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Porque só o sangue de Jesus purifica do pecado, é o sangue de Jesus que nos dá um novo pacto, uma nova aliança. Terceira e última concepção que trago sobre a ceia. A primeira, Jesus morreu por causa da minha traição. A segunda, Jesus morreu para nos dar um novo. Terceiro lugar, Jesus morreu para nos dar uma mensagem. Jesus morreu para nos dar uma mensagem. Será que você consegue gravar isso aí? Será que você vai embora guardando tudo isso hoje? Ou é muita coisa para sua cachola, hein? Você está em condições aí de gravar? Eu não corro aí igual os meninos, pastor, mas ainda gravo algumas coisas. Jesus morreu por causa da minha traição. Jesus morreu para nos dar um novo pacto. Jesus morreu para nos dar uma mensagem. Temos alguma coisa para dizer, uma mensagem de transformação ao mundo. Deixa eu lhe contar uma coisa, pastor Wallace, eu gosto muito de futebol, acompanho futebol, sei nem que time que o irmão torce, mas é bom nem saber. Eu tenho o meu time, ontem meu time jogou, ganhou, normal. Aí tem uma coisa depois dos jogos que me incomoda. Eu já disse a você, eu não tenho mais o pique do garoto de 25 anos. Eu não jogo mais futebol. Quando jogava, era um bom goleiro. Mas hoje, a miopia me impede. Acompanho o futebol. E você sabe que me incomoda quando termina o jogo, eles rapidamente vêm com anteparo, com os anunciantes, esperam o jogador que acabou de sair do campo, correndo mais de 90, às vezes 100, 110 minutos, extenuado, colocam o microfone na boca dele para ele dizer alguma coisa. Meus irmãos, aquilo é um crime quase, é invariável um rapaz daquele falar bobagem no microfone. É verdade ou não é? Porque ele não é pessoa para dar mensagem. Ele corre. Ele chuta uma bola, ele defende uma bola, ele chuta o outro companheiro, o adversário, ele faz qualquer coisa, mas ele não é treinado para dar mensagem. E o sujeito chega na beirada do campo com o microfone esbaforido, suado, aí o sujeito respirando, puxando o ar de onde não tem para dar uma mensagem. Deixa eu lhe avisar uma coisa, Jesus morreu para que a gente não ande esbaforido, suado, acabado, mas para que a gente tenha uma mensagem. A igreja tem uma mensagem. Quando essa mesa é posta, diante de nós está o pão, diante de nós está o fruto da vide. Há uma mensagem. Há uma semiótica de Deus nesta imagem. Se não, veja comigo o verso 26 de 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo disse assim, se eu não estou enganado: porque todas as vezes que comerdes deste pão, que continua sendo pão, todas as vezes que beberdes deste cálice, que continuará sendo cálice, você tem de fazer o quê? Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos uma mensagem. Ao celebrar a ceia, há uma mensagem. Não é uma avaliação. Você sabe quando você é convidado para uma festa, que tem comes e bebes? Você vai na festa, você senta na mesa, garçom passa com você bandeja para cá, bandeja para lá, aí você pega o salgadinho, dá uma olhadinha, tem gente que até cheira, dá uma mordidinha,
por dentro não está quentinho, está gelado, é congelado. E sabe quando você recebe o refrigerante, e você pensa assim, é Coca. Aí você pega, bebe, é Pepsi. E sabe quando você pega o Guaraná, você bota na boca, vou denunciar a idade, é Baré. Aí a gente vai para casa como? Comentando, falando mal, fazendo avaliação. Ei, nós não estamos aqui para fazer avaliação. Você não veio para a festa, para o anjo passar com a bandeja servindo o pão do céu para você, e você avaliar se o pão é quentinho ou não. Você não está aqui para avaliar o cantor. Você não veio para avaliar o instrumentista. Você não veio nem para avaliar o pregador. Se não gostar, fala para o pastor Teodomiro, ele não prega mais aqui. Mas você não está aqui para avaliar, você está aqui para proclamar a mensagem. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E eu termino com uma mensagem de esperança. Se disse a você no início que o ambiente ficou pesado, que Jesus do nada disse assim na reunião dos 12, um de vocês há de me trair. E o clima pesou na celebração da ceia. Na verdade, era a celebração da Páscoa judaica, e que Jesus está instruindo e inaugurando a ceia do Senhor. Essas 3 convicções me fazem terminar com uma palavra de esperança. Jesus vai voltar e a igreja estará aqui até a volta de Jesus. Ele vai voltar, Ele não nos deixará sozinhos. Lutas, dificuldades, dramas, dores, suores, sangue vertido, energia gasta, nada será em vão, porque a igreja vencerá, ela marchará até nos encontrarmos com Jesus. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós podemos perder, nós podemos tropeçar, nós podemos ganhar, nós podemos lucrar, nós podemos ter todo tipo, toda sorte de experiência humana, mas uma certeza não falha: Jesus voltará. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. 3 concepções sobre a ceia do Senhor. Jesus morreu por causa da minha traição. Jesus morreu para me dar um novo pacto, uma nova aliança, não mais a lei, mas o sangue de Jesus que perdoa o meu pecado. E por fim, não esqueça, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, você tem uma mensagem, é responsabilidade sua. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha, para a glória de Deus. Amém e amém. Pé, todos com gratidão, louvemos ao Senhor, adoremos ao Todo-Poderoso e anunciemos a mensagem da cruz, que ontem foi proclamada com tanta propriedade pelos apóstolos, depois pelos discípulos, enfim, pelos heróis da fé, e esta mensagem chegou até nós. Como disse o pastor, historicamente, na versão teodomirana, retrospectivamente, há um passado. Introspectivamente, é quando eu me olho, eu me analiso, eu me volto para mim mesmo e vejo se eu estou em condição, se eu estou entendendo a mensagem. E prospectivamente é o futuro,
quando eu anuncio a morte do Senhor até que Ele venha. Há entre nós alguém que gostaria nesta noite de entregar sua vida a Jesus, porque entendi a mensagem, compreendi a pregação e estou disposto também deste grande exército do Senhor fazer parte. Eu quero Jesus, eu recebo Jesus, eu creio em Jesus e eu aceito como meu Salvador. Há alguém? Levante o seu braço. Dos visitantes aqui presentes, há alguém que decidido está? Pode levantar o seu braço, nós vamos entender e por você vamos também interceder. Há alguém? Se não, vamos agora ao ato da celebração. Todos quantos pertencem ao Senhor Jesus são dele, fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vamos agora celebrar. Portanto, queridos, aguardemos os diáconos adentrarem no templo, como sempre o fazem, com carinho, dedicação e muita devoção. Podem sentar, cantem, moços, uma canção que seja própria para nós celebrarmos assim.
Está muito lindo. E vocês, amados diáconos e diaconisas, subam a montanha servindo ao povo neste expediente tão lindo. Eu quero convidar o pastor Alves. Pastor Wallace. No auditório, eu convido para vir aqui à frente e receberem do pastor Teodomiro o serviço com os pastores que aqui já se encontram. Continue cantando, minha querida. Eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Amados, que momento, que mensagem acabamos de ouvir do pastor e da minha querida Vânia, cantora. Estou maravilhado com isto que está acontecendo aqui hoje.
na primeira igreja batista em Pavuna. Penso que a experiência é válida, procede e deve continuar. Portanto, querido, olhem para cá agora. Se alguém estiver cuidando disto, minha querida, você pode vir para cá, cuide disto, porque aquela câmera ali às vezes me deixa um pouco até mesmo preocupado, mas vamos em breve ter uma melhor. Agora escutem bem, eu tenho aqui o pão, literalmente pão, é pão, não deixa de ser pão, como bem historiou meu querido pregador, pastor Walter. Pão é pão, não deixa de ser pão, mas ele tem no contexto, ele tem no expediente, ele tem no cerimonial esta linda mensagem de simbolizar o corpo de Cristo. E quando eu pego o pão e parto, eu estou fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, e aquilo que Paulo disse com tanta propriedade num texto que o pastor sempre usa, porque o que eu recebi do Senhor Jesus eu vou fazer, e o que eu recebi do apóstolo também fazendo estou, e o que eu recebi dos heróis da fé é o que estou fazendo também. Nós vamos agora participar, não comendo corpo, não somos antropófagos, nós somos cristãos e estamos hoje celebrando a ceia que é do Senhor. Outra coisa, eu tenho aqui do outro lado a taça, o vinho ou suco de uva, melhor dizendo, para que ninguém se escandalize. E isto aqui simboliza também, não é o sangue, é um símbolo do sangue. Portanto, querido, deixando todas as ideias estranhas, até mesmo heréticas, de transubstanciação, consubstanciação ou qualquer outra coisa mística, nós estamos dentro de uma realidade que é tradição da igreja, particularmente desta igreja, em celebrarmos a ceia do Senhor com esta legitimidade, clareza, coerência, continência e muito temor. Portanto, queridos, agora eu tenho aqui, não vou usar esta taça, eu vou usar o que vocês receberam, até mesmo para dar ideia de unidade, todo mundo da mesma coisa. Não vou também comer este pão, porque alguém diz, pastor, por que o senhor não come o pão? Não como para que todos vejam que eu estou comendo aquilo que a todos foi também entregue. E o texto diz claramente, tendo Jesus partido o pão, deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo que é partido por vós. Em memória de Jesus, comamos. Logo a seguir, diz o texto, semelhantemente ou de igual maneira, Jesus, tomando o cálice, deu a todos, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós, ou que será derramado por vós, ou, na linguagem de Paulo, que foi derramado por nós. Portanto, queridos, bebamos agora em memória legítima de Cristo. E diz o texto dos evangelhos, particularmente de Mateus, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Minha Vânia, se você pode continuar cantando, está muito bonito. O mesmo canto. Pastor, quando gosta, pede bis e tris. Então vamos lá, Miguel. Graças eu te dou, Pai, pelo
Queridos, não posso encerrar sem mandar um beijo para minha esposa querida, pastora Marlene. Te amo, você é especial. E meus amados, como o pastor tem orado por tanta gente, os pedidos se multiplicam. Lógico, não dá para gravar ou guardar tudo na mente, mas na medida em que eu vou armazenando em meu computador cerebral, eu vou orando. E em casa hoje à noite estarei orando por muita gente que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Lembrando que amanhã de manhã estaremos aqui às 7 horas, quarta-feira voltaremos aqui para o grande encontro da Igreja em Marcha, e assim esperamos que a juventude também possa estar muito apostas para quinta-feira, o seu evento histórico. E assim, queridos, todos nós ocupados com as coisas de Deus e não preocupados com as coisas do mundo. Encerremos, porque lá fora eu penso que há coisa para deglutir, e aqui eu estava dizendo ao pastor Walter quando aqui chegou: pastor Walter, no calor que estamos, nós estamos saindo do forno para dar pão à igreja. E quem recebeu pão nesta noite, levante o braço. É assim que nós estamos tentando cada dia melhorar. Estenda a sua mãozinha. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações e comunicações do Espírito Santo sejam conosco agora, especialmente de volta para casa, para que não sejamos incomodados por coisa alguma. Antes tenhamos nós um retorno seguro,
uma noite de sono profundo e de sonhos lindos, em nome de Jesus. Amém.